Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Pensamento Político e Democracia. Nós estamos na nossa atividade número 3, estamos na nossa introdução número 2. Eu sou o professor Kleber Araújo e na Libras nós temos a Natália e a Elisângela. E hoje a aula é muito especial porque nós vamos voltar um pouco no tempo e vamos entender o pensamento do filósofo Aristóteles a respeito da política, tá? Então a gente vai falar bastante a respeito do Aristóteles e também vamos avançar aí, falar um pouco sobre a nossa atividade, que é onde os estudantes, no caso, vão trabalhar aí a respeito, trabalhar, né, e pesquisar coisas a respeito do fórum, né? Um fórum de discussão. O que é um fórum? Como é que se produz? Quais são os temas que a gente pode debater aí em um fórum de discussão? Então a gente vai ver isso na aula de hoje, mas também nós vamos fazer a nossa recapitulação de alguns conteúdos e voltar aí no tempo para falar do filósofo Aristóteles. Vamos lá para a nossa telinha. Antes disso, a gente vai ver aí as nossas habilidades. Nós estamos aqui no componente Pensamento Político e Democracia, mas a gente precisa lembrar que vocês não estão sozinhos, né? Nós não estamos aqui isolados no nosso componente, nós temos vários outros componentes unidos ali. Então temos População em Movimento, Eu e o Outro, Culturas no Plural, Diferenças e Desigualdades na Contemporaneidade e também temos a Oficina de Criação Midiática, Veículos de Comunicação e Expressão. E quais são as habilidades que nós vamos trabalhar ao longo da nossa jornada? Bem, são essas. Na habilidade 1, identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Habilidade número 2, que é identificar, analisar e discutir circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais, culturais, entre outras, avaliando criticamente o seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. E temos mais uma habilidade que é reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas aí das mais variadas naturezas, né? Nós temos a histórica, social, econômica, filosófica, política, cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global. E também temos mais uma habilidade que é selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências humanas e sociais aplicadas para tentar aí resolver problemas, né? E esses problemas podem ser de natureza social, ambiental, cultural, em âmbito local, global, nacional, enfim. Então a gente utiliza aí esses conhecimentos das ciências humanas e sociais para resolver problemas. E quais são os nossos objetos de conhecimento? São os temas aí que nós estamos trabalhando ao longo dessa jornada. E a estratégia é a sala de aula invertida. E a nossa atividade 3 ela é composta de alguns componentes. Então, na aula anterior, nós falamos sobre as origens da democracia. E hoje, nós vamos falar sobre a política, segundo Aristóteles. Hoje a gente não vai falar sobre Platão. Nós vamos falar sobre ele na próxima aula, ou na sistematização, tudo bem? E, por fim, nós vamos falar hoje também sobre as formas de governo segundo Aristóteles. Aí nas próximas aulas nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também um pouquinho sobre a nossa Constituição de 1988. E o objetivo da aula de hoje? Hoje vamos aprender sobre formas de governo. Após isso, vamos aprender um pouquinho sobre a transição de regimes políticos no Brasil, para a gente entender um pouco dessas formas de governo. E, por fim, vamos recapitular as orientações da atividade 3 e assistir um vídeo
sobre o papel de um fórum econômico. Bora lá então. Formas de governo. Quando a gente fala sobre formas de governo, nós estamos falando aí, sobre essa organização social, política, que está aí ao nosso redor. E para a gente falar sobre essas formas de governo, a gente vai voltar no tempo e vamos analisar aí o que o filósofo Aristóteles falava a respeito dessas formas de governo. Isso na Grécia Antiga. Então vamos lá. Formas de governo. Elas consistem na política de governança adotada na organização das nações. Então a gente está falando de uma organização política. Trata-se de um tema complexo que se altera ao longo dos anos, à medida que os estados, no caso Estado com E maiúsculo, é forma de governo, passam a expandir regimes e sistemas de acordo com as tendências sociais. Então a gente está falando aí de um sistema político, de organização que muda ao longo do tempo. Tudo bem. O primeiro estudioso a refletir sobre essa complexidade do governo foi o filósofo Aristóteles, que nasceu em 324 a.C. e faleceu em 322 a.C. E na tela nós temos uma imagem do busto aí de Aristóteles. O primeiro estudioso a refletir então sobre essa complexidade foi o Aristóteles e ele se dedicou a alguns temas específicos aí na sua carreira de filósofo, Então ele falou sobre metafísica, sobre a ética e também ele falou sobre a política, nessa questão do Estado aí na organização política, Ele escreveu a obra A Política, em que analisa os regimes políticos bem como suas formas. Então, Aristóteles descreve o governo com critérios de justiça e objetivos que visam o bem comum. Então, para ele, a política ela visa o bem comum. Tudo bem? Então, a política ela serve para você organizar a sociedade e trazer o bem para as pessoas. Isso na visão do Aristóteles. Vamos avançar um pouquinho. Assim, classifica as formas de governo mediante o número e o poder dado aos governantes. Segundo Aristóteles, eram legítimas, puras, e porque visavam aí o interesse comum. As seguintes formas de governo. Então, o que eu vou falar agora para vocês são, de acordo com Aristóteles, as formas legítimas, puras, o que é bom, quando a gente fala de política. Então ele vai dizer que a monarquia é boa. Então, a monarquia onde nós temos um rei, no poder, e este rei vai ter o poder supremo. A monarquia, de acordo com Aristóteles, é um regime legítimo. A aristocracia, segundo Aristóteles, também é um regime legítimo, onde alguns nobres têm o poder. Então, na monarquia, nós temos o rei, a rainha, no topo ali da hierarquia. Se a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando só do rei, da figura masculina. E na aristocracia, nós temos nobres no poder. Isso, para ele, também era legítimo. E a democracia ou politeia, onde o povo tem o controle político, também era uma forma legítima. Então, lembrando que a democracia na Grécia Antiga ela é diferente da democracia atual. Então, a gente viu na aula anterior que a democracia na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, ela é voltada apenas para os homens maiores de idade, que moram em Atenas, e têm seus parentes em Atenas, e também aí normalmente eram pessoas da elite, então pessoas que tinham dinheiro. Então, essas pessoas é que poderiam exercer qualquer poder de governança lá em Atenas. Então, era só uma minoria de homens. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, a democracia para ele também era uma forma legítima de poder, mas também ele falou aí sobre esses regimes ilegítimos, que visavam apenas o interesse próprio. Então, as seguintes formas que deturpavam a concepção do governo do filósofo, as chamadas formas ilegítimas, são essas. Vamos lá. Então, um poder que
é ilegítimo, um poder que é ruim, que não, né, não ajuda aí a população, seria a tirania, que é o poder supremo obtido de modo corrupto, tá? Então, você é um rei tirano, uma pessoa que, né, é má com a população, só o seu poder é o que importa. Então, isso é uma forma de poder ilegítimo, de acordo com Aristóteles. A oligarquia, que é o poder detido por um grupo que exerce, né, esse poder de modo injusto. No caso, oligarquia também está se referindo a famílias no poder, tá? Então, esses grupos, eles também são ilegítimos de acordo com Aristóteles. Então, é um grupo que só pensa no bem deste grupo e não da população. Eles são aí, então, no caso, um grupo ilegítimo. Próximo item é a demagogia ou holocracia, duas palavrinhas, né, complexas, que é o poder exercido por facções populares. No caso aqui, pessoal, quando ele está falando dessas facções, imagine um estado onde nós não temos lei, ou onde o governo perdeu, né, a autoridade, e nós temos facções, pequenos grupos ali nesse estado que estão ali governando aí a sua maneira. Então a gente tem basicamente uma bagunça, tá? Então, pequenas facções num estado confuso e cada facção governando de uma forma. Então isso aí, de acordo com Aristóteles, também é um poder ilegítimo, tá? É um poder que não ajuda, né, o povo, não tem aí uma representação importante na política que traga algum benefício social, que traga uma evolução, e sim uma regressão. Então, essas formas de poder, elas acabam regredindo, trazendo tirania, corrupção e coisas ruins. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Vamos lá. Qual a diferença entre monarquia e república? Já que falamos sobre, né, esses regimes políticos, nós precisamos saber aí as diferenças de uma monarquia para uma república. Monarquia, nós temos aqui o desenho de uma coroa, e na república nós temos várias mãozinhas ali levantadas. Qual que é a representação, né? Qual que é o significado, né, dessas imagens? Vamos lá. Quando a gente fala de monarquia, o poder é exercido pelo rei, que é sucedido por descendência. Então, nós temos o rei que quem vai, no caso, assumir o trono depois da morte dele vai ser o filho dele ou o parente mais próximo. Então, é uma sucessão, né, de pessoas que vão assumindo o trono. Nessa forma de governo, não existe limite temporal, tá? Então, não é um regime presidencialista, por exemplo, aqui do Brasil, que nós temos 4 anos de mandato, ou 8 anos se a pessoa for reeleita. Se você é o rei, você fica até morrer. De modo que seu governante, o monarca, exerce o cargo até a sua morte ou abdicação, quando o monarca fala, olha, não quero mais ficar no poder, vou deixar outra pessoa no lugar. E a monarquia pode ser absoluta ou constitucional. Na primeira, o poder é ilimitado, no caso, absoluto, que a gente falou nas aulas anteriores. Por exemplo, o rei Luís XIV, que era o rei absolutista, tinha todos os poderes em suas mãos, tá? E quando a monarquia é constitucional, o rei precisa seguir regras, tá? Precisa seguir as regras da Constituição. E quando é o poder absoluto, ele segue as próprias regras. Quanto à monarquia constitucional, então, ela também é chamada de monarquia parlamentarista, onde o governo é exercido pelo primeiro-ministro, que a gente vê na Inglaterra, tá? Esse tipo de monarquia aqui. No que diz respeito à república, o poder é exercido, no caso, pelo presidente, tá? E quando a gente fala de república, nós estamos falando de um governo onde várias pessoas têm o poder de governar diretamente, através do voto popular, ou de maneira indireta, quando você vota numa pessoa que vai representar você, tudo bem? Pode ser um deputado, um prefeito, um governador, enfim. Tanto as funções do presidente como as funções do primeiro-ministro são desempenhadas por um prazo
determinado. Beleza? Então a república é um poder onde várias pessoas governam. Tranquilo, né? Bem fácil, né? Então vamos avançar mais um pouquinho. No presidencialismo, o presidente tem poderes executivos e desempenha os cargos de chefe de Estado, né? Então, ele representa a nação no âmbito internacional. E de chefe de governo, ele administra internamente a nação. Então, o cargo do presidente é, no caso, o cargo máximo de autoridade de um país, tá? No caso aqui do Brasil, nós temos um presidente que ele vai ser aí o cargo máximo, tudo bem? Então vai ser o chefe de Estado que representa, né, o nosso país, tanto fora quanto também na sua administração. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. E quando a gente fala de parlamentarismo, por sua vez, o chefe de governo é o primeiro-ministro, no caso, por exemplo, da Inglaterra, tá? E, todavia, os poderes estão a cargo dos parlamentares, que são também chamados aí de deputados. Aqui agora nós temos uma imagem bem interessante que representa a transição da monarquia para a república no Brasil. Olha que interessante. Nós temos uma imagem do Dom João VI, uma pintura dele, que foi o rei de Portugal que veio para o Brasil, né, fugindo aí do Napoleão Bonaparte. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho aí a respeito dessa história, tá? Então, ele foge de Portugal, vem para o Brasil e agora o Brasil vai ser aí, vai ter aí um papel mais importante do que ser apenas uma colônia. Depois, ele volta para Portugal e deixa o filho dele no lugar, que é o Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. O Brasil, ele se torna um império porque ele tem um território muito grande, tudo bem? Então essa é uma das diferenças entre reino e império. O reino normalmente é menor e o império é maior. Como o Brasil tem uma dimensão continental, né? Então nós falamos aí que o Dom Pedro I era um imperador. E depois ele volta para Portugal e deixa o filho dele no lugar. Só que o filho dele era muito pequeno, Dom Pedro II. Então, quem assumiu o poder no Brasil foram os regentes. O Dom Pedro I vai para Portugal resolver um monte de problemas, porque o pai dele morreu e estava tendo uma treta ali para saber quem ia suceder o Dom João VI. E no caso, o Dom Pedro I vai para Portugal, deixa o filho dele no Brasil. O Brasil é governado por regentes e quando o Dom Pedro II ele se torna maior de idade, aí ele assume o trono. E depois nós temos essa imagem que é uma fotografia de Dom Pedro II, que governou o Brasil por 58 anos. Teve um governo bem extenso. E aqui nós temos uma imagem do sucessor do Dom Pedro II, que é o Deodoro da Fonseca, que foi agora o primeiro presidente do Brasil. Então a gente sai de uma monarquia e nós temos agora uma república, pois nós tivemos um golpe militar que derrubou Dom Pedro II, expulsou ele e a família real do Brasil e deixou o Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente da nossa república. Beleza? E agora, pessoal, para a gente falar da nossa atividade, né? Vocês devem estar perguntando, né? Se perguntando, professor, o que é um fórum de discussão? Né, que a gente comentou na aula passada, eu fiquei meio na dúvida. Então eu deixei para vocês um videozinho bem interessante que fala sobre um Fórum Econômico Mundial, fundado em 1971, que é o Fórum de Davos. Vou pedir para o pessoal da produção colocar o vídeo para vocês. Vamos lá. O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, um fórum, não é, composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, digamos assim, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar
e tirar dúvidas, né? Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade, porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, né, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população é pequenininha, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. It's a special year. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as assembleias anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros, porque Davos não é uma coisa privada, não é patrocinada por governos de países desenvolvidos, nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza, e abriu espaço importante para os países emergentes, inclusive passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Beleza, olha só que interessante. Então, na aula passada, eu joguei para vocês aquela pergunta, né? O que é um fórum de discussão? Porque a atividade de vocês, a atividade principal, né, da atividade 3, é justamente a criação de um fórum de discussão. Então, eu comentei com vocês que o fórum é um espaço onde vocês podem debater problemas. Então, no caso, vocês podem debater problemas de qualquer origem, tudo bem, pessoal? Então, esse espaço é o momento aí de vocês debaterem problemas. Só que a diferença de só debater um problema, né, para um fórum, né, normal, é que o fórum ele também traz a resolução desses problemas. Então não é só um debate por debate, tudo bem? Então a gente não vai ficar só comentando os problemas e falando a respeito deles. Nós também precisamos propor alguma solução, né, para o problema que a gente apresentou no fórum. Então a atividade de vocês é justamente essa. Vocês vão escolher temas e depois vocês vão propor soluções para esses problemas que vão aparecendo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na nossa atividade. O tema principal é democracia em debate. Então, vocês vão pegar esse tema e vão subdividir ele em diversos outros, né? Aí fica a critério de vocês escolherem o que vocês vão debater, beleza? Então, o fórum pode ser realizado de maneira presencial, que seria o ideal, ou em formato digital. A seguir, veremos alguns exemplos que podem ser trabalhados no fórum. Então, no vídeo que eu passei para vocês, nós temos um fórum econômico, que é o Fórum de Davos, que é o Fórum Econômico Mundial. O que esse fórum faz? Ele discute os problemas econômicos do mundo. Então, os presidentes dos países, eles vão até essa cidade de Davos e lá acontece o fórum, onde eles vão discutir os problemas econômicos do mundo e também vão propor soluções para esses problemas. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos fóruns que falam sobre diversos assuntos totalmente diferentes. Então, a gente está falando aqui sobre um fórum, a produção, no caso, né, de um fórum sobre democracia. Só que o que eu passei para vocês é um fórum sobre economia. Então, isso também é válido, beleza? Vamos avançar. Os temas que vocês podem debater, né, nesse fórum chamado de democracia em debate podem ser os seguintes. Aqui são alguns exemplos, tá? Vocês podem criar aí outros. São algumas perguntinhas, né? E alguns tópicos aqui no caso.
Então, o primeiro deles, os direitos humanos são respeitados no Brasil? Eu ia falar representados, é respeitados. Os direitos humanos são respeitados no Brasil? Vocês podem fazer um fórum justamente sobre essa pergunta. 2. Representatividade dos negros e das mulheres na política. Será que os negros e as mulheres são bem representados na nossa política brasileira? Será que temos bastante deputados, prefeitos, governadores, né, que são mulheres ou negros? Vocês podem também debater sobre isso. Próximo tópico, por que o racismo é uma ameaça para a democracia? Será que o racismo é uma ameaça para a democracia? Sim. Então vocês podem buscar essa resposta. E também vocês podem falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês podem debater, né, sobre os direitos humanos, sobre a origem dos direitos humanos e se, de fato, eles são aí respeitados no Brasil. Já junta com aquela pergunta ali inicial. Esses aqui são alguns exemplos que vocês podem trabalhar aí na criação do fórum, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Como é que a gente pode fazer esse fórum? Bem, vocês podem fazer uma aula de preparação do tema geral do fórum. Então, qual o tema que vocês vão escolher, né? E depois nós temos 2 aulas de pesquisa para preparação, né, das exposições, dos temas, e uma aula de preparação dos cartazes. Por exemplo, se você vai fazer um fórum presencial, você quer trazer a comunidade, trazer outros estudantes de outras salas para ver esse fórum. Então você precisa fazer uma propaganda para chamar a galera para ver esse fórum com vocês, tá? Então essa aí é uma das formas. Então, reflexão de hoje. Na aula de hoje, aprendemos sobre o pensamento de Aristóteles a respeito da política e sobre as formas de poder, né, no caso de governo, que são legítimas e ilegítimas segundo o próprio Aristóteles. E por fim, aprendemos mais detalhes sobre os fóruns de discussão. No caso, vimos aí o Fórum de Davos, que é um fórum econômico. Tudo bem? Beleza, né? Então deixei 2 perguntinhas para vocês. A primeira delas é: qual a diferença entre monarquia e república, que nós falamos hoje? E qual é o papel de um fórum econômico, que também nós trabalhamos na aula de hoje. Beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comenta aí o que vocês estão achando. E a gente se vê na próxima aula discutindo aí mais a respeito da democracia e da política. Beleza? Um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.